disse que foi o debate mais bizarro da internet. Eu quero entender o porquê. Vamos lá, me dá um trecho. Não é não, qual que é a tendência do último momento? A gente tá vendo a temperatura dos oceanos subir. Ah, para! Você acredita nessa historinha? Bom, não, essa aí você tem que acreditar, Monark. Teoria da conspiração, você tem que ter. As praias, cara, os ricos compram um monte de casa na praia e o nível do mar não sobe, pô. Se o nível do mar fosse subir assim pra caralho, os preços das casas da praia seriam baixíssimos. Quem que ia querer comprar uma casa que daqui 1 ou 2 anos vai estar submersa? Mas não tão submersa. Tem as casas que estão no mesmo lugar há décadas, há 30 anos, há 40 anos, cara. O nível do mar tá subindo o meu ovo, cara. Isso é mais uma pauta globalista de controle social, porque você é um servo das elites. Você não percebe porque você é muito burro, mas você é um servo das elites, vendendo todas as pautas. Assim, o Monark não tá exatamente louco, porque ele faz uma demonstração empírica de que, vamos dizer, a praia, não é que uma demonstração, ele faz uma declaração que, vamos dizer, ela é mantida, sei lá, pela experiência muito humana que nós temos de que as praias estão no mesmo lugar. Não me parece que as praias que eu sempre frequentei na vida inteira, elas foram, vamos dizer, invadidas pelo mar, né? E se isso tá acontecendo aqui na ordem de alguns poucos centímetros. Não me parece que está acontecendo nessa intensidade esse drama todo. É possível dizer, é possível verificar que a temperatura média do mundo vem subindo ano a ano, e a média histórica que você tem ali, né, a sequência histórica que você tem ali desde o começo do século passado, ela vai na linha de que há um aumento sim, de que há um aumento na temperatura média global, sim, tá? Eu não vou entrar em papo de Illuminati, elites globais, essas coisas, tá? Eu quero manter aqui, mas sim, temos essas informações e trabalhamos com elas. Mas eu não sei até que ponto, né, há uma espécie de um alarmismo que busca, nesse sentido, reforçar a implementação de uma série de políticas que, com base nesse alarmismo, alteram fundamentalmente o estilo de vida das pessoas. Todo mundo sabe que o grande promotor no começo dos anos 2000 dessa agenda ecológica era o Al Gore. Quem lembra do Al Gore? Ele soltou aquele filme Fahrenheit, não sei o quê, e ele dizia que até o meio dos anos 2010, 2016, haveria um grande colapso, né? Que vamos dizer, as calotas iam derreter e isso ia ter um efeito meio que cascata. Por quê? Quanto menos calota polar você tem, por conta do derretimento, menos reflexão da luz solar você tinha, porque a luz branca, elas são brancas, bate, reflete, e aí a temperatura aumenta, e ela derrete ainda mais calota polar, tinha um efeito que ia acelerar o processo. Então, vamos dizer, lá para 2016, 2017, a coisa ia estar bem complicada. Não parece ser o caso, né? Nós estamos em 2025 e todas as previsões de catástrofe global que estavam sendo colocadas pelos ambientalistas não aconteceram. Rapaz, se as coisas que as professoras falavam na minha terceira série tivessem se tornado reais, a gente tava fudido já, hein? Mas qual era o nome do filme eu falo que é do Michael Moore, eu confundi o filme. Qual é o filme lá do documentário do Al Gore? Tô esquecendo, então. Então, assim, há uma verdade inconveniente, o filme do Al Gore, estão falando que é esse. A real é o seguinte, que você pode pegar um processo que está acontecendo, tá? E a ideia é a gente vive no antropoceno, né, uma era do mundo em que uma boa parte do mundo, inclusive características, vamos dizer, climáticas, são determinadas pela ação do homem. E nesse período do antropoceno, em que há intervenção humana em muitas coisas, e isso acaba afetando o clima, em certa medida a gente estaria, através do processo de industrialização, aumento da população, consumo, essas coisas, aumentando a temperatura da Terra. Isso teria efeitos deletérios dos mais diversos. Esta ideia, por mais que a gente veja alguns índices de aumento de temperatura corroborando elas não se tornaram, vamos dizer, o apocalipse que foi vendido pelos outros. E a questão é, muita gente vendeu um apocalipse, sim, em muitas áreas. Eu me lembro, estudava no colégio quando se falava muito no século XIX que ia acabar a comida. Estou esquecendo o nome do autor, que era puta que pariu, agora tá me... Teve aquele negócio que a demanda crescia em PG e a outra crescia em PA e PG, né? Uma é progressão aritmética, outra progressão geométrica. Então ia faltar comida em algum momento. Aí tinha todo aquele drama que... Não, e cara, existe comida, os ganhos de produtividade na parte de alimentação foram enormes. Então a gente sempre tem, nós seres humanos, nós profundamente humanos, temos Malthus, né? As teorias malthusianas, isso. A gente tem essa tendência a criar um grande apocalipse. E os discursos políticos tendem a ser apocalípticos.
Porque o próprio discurso religioso é apocalíptico. Então, você vai pegar, por exemplo, a narrativa religiosa dos vikings. Onde ela terminava? No Ragnarok, o crepúsculo dos deuses. A própria Bíblia termina num apocalipse. Há uma grande morte, há um grande fim. Porque nós entendemos que as grandes narrativas que nos envolvem pressupõem um fim, tá? E que o fim está próximo. Houve os movimentos secularistas. Mesmo nos anos 2000, quando a gente chega às vésperas dos anos 2000, talvez, o riso era novo, mas talvez se lembre do bug do milênio. Lembro. O bug do milênio, na minha geração, sim, meu Deus, os aviões vão desligar e vão cair. Então, a gente era sempre ligado a uma determinada data, com algum fenômeno muito novo, que iria nos levar ao fim. Nós somos muito apocalípticos. Nós somos essencialmente seres apocalípticos. Então, a gente está sempre aguardando um fim, que eventualmente pode surgir, né? Mas nós pintamos grandes histórias sobre este fim. E nós vendemos narrativas e nós nos moldamos. Havia, gente, só pra falar um negócio. Nos anos 60, quando boa parte dessa mitologia surge, o apocalipse não era sobre clima. Ainda que os ambientalistas surgem pra valer ali. A grande mitologia apocalíptica dos anos 60 era a guerra e o inverno nuclear, que se sucederia, vamos dizer, por conta do conflito Estados Unidos e União Soviética. A música Hard Rain Are Gonna Fall, do Bob Dylan, foi um hino à época, né? Porque ele pegou nesse pavor apocalíptico que havia, de que haveria a famosa guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. Houve a crise dos mísseis envolvendo Cuba, União Soviética e Estados Unidos, em que o mundo ficou à beira de uma guerra, verdade seja dita. E o grande pânico era esse, mísseis sendo atirados de um lado para o outro. Cara, e o mundo soterrado em chuva ácida e morte e tal. Então, o apocalipse dos anos 60 era esse. Conforme cai o muro de Berlim, qual é o grande apocalipse que nos resta? É o apocalipse ambiental. Então, a ideia de que o homem, né, uma prática nociva humana, o consumismo, né, o capitalismo estaria nos guiando rumo ao apocalipse, à destruição, passou a ser vendida. Tanto que eu soube que nesse debate, eu não fiquei assistindo inteiro, eu assisti o Renato reagindo nesse debate, mas uma coisa que o Gaio Fato fala é que, qual o momento que nós estamos vivendo, qual o destino da humanidade agora? A destruição, estamos sendo levados para a destruição ambiental e tal. E essas previsões sempre muito apocalipse, e o marxismo, né, ele é, em certa medida, meio apocalíptico, ele pressupõe como grandes sistemas religiosos, né, uma grande guerra, né, a luta de classes que viria para uma guerra em que a classe trabalhadora substituiria seus dirigentes, as elites e tal. Então eles adoram, né, essa coisa mitológica, eles são seres profundamente religiosos. E ali, cara, o cara pé no chão foi o doido, que é o monarca. Então eu não concordo com o Bahia no que ele disse ali, porque o cara pé no chão, que estava fora da grande viagem, era o monarca. O Bender mandou uma boa aqui no chat, ele falou, tem um apocalipse dos ETs também, sim. Nos anos 90, especialmente nos anos 80 e 90, a quantidade de filmes de guerras com ET eram enormes, né? Um dos mais marcantes para a geração do Bender, com certeza, e a minha também, foi o Independence Day, de 1996, tá? Que conta uma história de uma invasão alienígena ao planeta Terra, em que o presidente da República Americana, em pessoa, enfrenta os ETs e os derrota. Foda. Presidente dos Estados Unidos pilotando caça derrota os ETs. Tem coisa mais americana do que isso, velho. O presidente... É muito, muito bom. Vamos lá. Quero ver mais coisa. É o poder de verdade. Cara, as elites, elas têm laser no céu, entendeu? Se as elites quiserem, eles apertam um botão, um raio laser cai na tua casa e te incinera. Não, isso aí não tem não, mano. Sério? É claro, Por isso que eles estão pondo aqui a parada azul em cima das casas? É isso, exatamente, no Havaí e na Califórnia. Não, é sério, pô. Tem um monte Fica dando essas ideias pro Robertinho. Não, é verdade, pô. Fica Eu vi um dando monte essas de ideias casa pro azul, Robertinho, mano. vai É fuder com o sério. Robertinho, velho. Não, é Cara, sério, Monark. Eu vi essas paradas aí. É sério isso, pensa. Se você consegue colocar um reator nuclear num submarino ao ponto dele nunca mais ter que voltar pra Terra, tipo, ou seja, é praticamente energia infinita. Se você A pega um China reator... já tem energia infinita, eu boto fé. Só que Então, eles não mas se- entregaram ainda. Não sei. Mas se você pega um reator nuclear, joga pro espaço e coloca um laser de alta potência nessa porra, entendeu? Você tem uma arma espacial que é o poder de verdade. O Monark, ele tá pegando uma teoria que existe na direita americana de que as elites, elas atiram laser do céu. Sim, eu já ouvi essa teoria.
e que pra você sobreviver ao laser que vinha do céu, você tinha que botar o telhado azul da sua casa. Vocês já ouviram falar dessa teoria? Põe, sei lá, Blue Roof Laser no Google ou no Twitter, você vai começar a encontrar. Tipo, eles mostram, assim, em alguns lugares teve uns incêndios, e aí o único lugar que sobrevive é uma casa que tem telhado azul. E sim, a galera está acreditando nisso. Muita gente nos Estados Unidos. É uma teoria da conspiração que foi se tornando comum nos Estados Unidos. Realmente do laser azul, do laser sendo atirado e a casa com o telhado azul sobrevivendo. Tá, realmente é complicado. Vamos lá, próximo. Então, um político do Centrão jamais seria atingido? Eduardo Lero mandou um pimba que eu não entendi. Renan, não é melhor dar uma exageradinha pra gerar conscientização ao invés de tratar com desdém algo potencialmente sério? Uma dorzinha no coração pode só ser gases, mas é melhor ir ao médico. Você tá querendo dizer o quê? Do aquecimento global? Não, eu não acho que a gente tem que... As pessoas ficam paranoicas quando você vem com um discurso apocalíptico. As pessoas tomam decisões estúpidas. A pandemia, a gente viu o discurso apocalíptico durante a pandemia. As pessoas criam, vamos dizer, reações profundamente religiosas, né? Rituais por conta da questão apocalíptica. É a morte, é a busca pela salvação, é uma coisa muito poderosa, né? Vamos lá, dá o play. Eu também tô. Monark, o que acontece é que a propriedade privada, ela é como uma criação histórica. Se ela também foi criada, ela também pode ser para de falar destruída. merda, cara, pelo amor de Deus. A propriedade privada é um direito que a elite nos deu, entendeu? Claro que eles têm o poder, como que impedir a porra da China passar a porra do trator naquela fucking casa. É a porra da propriedade privada, caralho! A propriedade privada, a lei da propriedade privada não protege ninguém. Então o que protegeu aquela merda daquela casa? O que protegeu a porra da casa na China se não foi a merda da propriedade privada? O que protegeu? A concepção da sociedade chinesa construída a partir da Revolução de 1949, que alterou a maneira de como essa propriedade privada dos operários dos camponeses... Cara, o problema é que o outro lado é meio bobo também, cara. Se a China precisar fazer desapropriação em massa, ela faz. Nem sei como é que funciona o conceito de apropriação e desapropriação. A gente tem coisas muito específicas. Terrenos de fábricas, tal. Já vi como é que funciona pra construir lá e tal. Mas... nesse ponto é assim, cara. O que o Monark diz das elites, elas outorgam o direito das pessoas terem propriedade. Eu queria ver o que o Monark quer dizer com isso. Por que a elite outorga? Porque em geral, né? Eu até tava falando com o Ricardo hoje no grupo do MBL. A pequena propriedade... era um direito de defesa do cidadão contra justamente as elites. Uma coisa que, historicamente, as elites sempre fizeram foi retirar a propriedade dos estratos médios. Quando a gente fala, cara, esse assunto é interessante. Vamos deixar ele falar, eu vou acabar indo cair em Roma. Igual vocês falam, o Arthur vai falar de neurociência, vai o Renan puxar pra Roma. Eu vou puxar pra Roma, mas vamos ouvir o Monark. Porque a propriedade privada de camponeses... Porque propriedade privada de camponeses e operários aqui no Brasil, mesmo eles tendo direito e muitas vezes tendo esse uso realizado há muito tempo, não é respeitada. Cuidado, uso o quê? Uma invasão, Cuidado aí, cara. Cuidado aí. Você vê onde como um cara vai meio furtivo ali? Um operário, um não sei o quê. Calma, o quê? Privada. O problema calma, moleque. Calma, caralho. Você tá muito nervoso. Calma. É porque parece que eu tô falando com porta, porra. Deixa eu voltar pra Roma. Não, Roma de novo. Não precisa voltar pra Roma. Roma foi o ápice da civilização clássica, da civilização da antiguidade. E Roma passou por graves conflitos envolvendo propriedade de terra. O que aconteceu em Roma? A República Romana começa a passar por um processo de expansão. Os exércitos romanos eram formados majoritariamente por cidadãos romanos, por agricultores romanos, pequenos proprietários romanos que cediam seus filhos para ir para a guerra, certo? A fina flor da elite ia para a guerra com um pequeno proprietário, que era um pequeno proprietário rural. Uma das coisas que aconteceram no processo de enriquecimento de Roma e construção de uma Roma republicana de caráter imperial foi a concentração da terra na mão das elites. As elites romanas começam a se tornar dona das terras e criar grandes plantações. E você começa a fazer com que o pequeno proprietário rural romano ele migre para as grandes cidades e aí ele se torne uma espécie de proletário nas grandes cidades. Você vê que isso acontece na Inglaterra, por exemplo, no período da Revolução Industrial. Foi encilhamento, se eu não me engano? Dá um Google aí, acho que a política chama política do encilhamento. Acho que era encilhamento. Acho. A Inglaterra,
Não, isso era não, eu tô confundindo com o Brasil. Falei besteira. Falei besteira total. Tô tentando lembrar, cara, como é que é o nome da política inglesa de propriedade que teve. Enfim, voltando pra Roma. Essas pessoas foram se tornar meio que proletários na cidade de Roma. E aí essas pessoas começaram a sentir que o balanço de poder entre as elites e elas estava alterado. E essas pessoas se tornaram frágeis diante de um poder que estava acumulado em figuras muito ricas, detentoras de muitas terras. Isso gerava uma desigualdade. O controle da propriedade por parte da elite romana, o controle da propriedade privada, representava um enfraquecimento. E o que gerou? Gerou uma massa de romanos. Lei de cercamento de terras. Exatamente. Foi encilhamento com cercamento. Sempre que eu falei uma coisa com a outra. Lei de cercamento de terras. Os romanos, ali naquele período, o cidadão romano que vai morar, vamos dizer, como se fosse morar na periferia de Roma, que se torna um fraco no enfrentamento à elite, ele começa a demandar uma série de reformas que envolviam terra. Quem lembra da primeira rebelião do Tibério e Caio Graco? Já ouviram falar? Digite 1, você já ouviu falar das rebeliões de Tibério e Caio Graco. Eram dois irmãos que pegaram esse drama do cidadão romano que não tinha mais terra, não tinha mais propriedade, e pleitearam durante a República Romana uma reforma agrária. Deu merda. Enclosure Act, exatamente. Eles quiseram uma porra de uma reforma agrária em Roma. Era sobre propriedade. Depois, quando nós fomos... A briga vai avançando, aí você tem os políticos populistas, Mário, que falava pra essa base, César, que falava pra essa base, era sobre tentar resolver este balanço de poder, entendeu? E é sobre isso, você corrige o balanço de poder com a população, com seus homens livres, através da propriedade. Nada torna um homem mais livre do que a propriedade de uma terra. Nada gera mais vínculo entre ele e a nação do que a propriedade de uma terra. O professor Paulo Cruz escreve sobre isso, mas a reforma proposta por André Rebouças para a questão da pós-escravidão envolvia a pequena propriedade e o cooperativismo dessa população negra que sairia da condição de escravo para a condição do pequeno proprietário. Tal qual o imigrante europeu que veio para cá, especialmente os que foram para o sul, eles estabeleceram pequenas propriedades e o associativismo e o cooperativismo e cresceram com base nisso. E você vê que a noção do homem livre, dono da pequena propriedade, como ela é poderosa. O homem livre, dono da pequena propriedade, se torna poderoso. Então, a propriedade é fundamental para resolver esse balanço de poder entre o homem livre e as elites. Então, eu não sei onde o monarca iria ir nisso, mas esse aí é um assunto bem interessante. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, comente e compartilhe. E para mais cortes como esse, se inscreva no canal.